Boa noite a todos. Boa noite à presidente dessa casa, a vereadora Jussara, todos os vereadores. E paz seja nessa casa. Eu estou aqui representando a Associação Bom Samaritano no ato de cidadania. A Letícia, a vice-presidente, está aqui me acompanhando. E no ato de cidadania, a gente veio trazer aqui uma visão panorâmica da história da nossa cidade, para a gente renovar o amor pela nossa cidade. Né? Estive conversando com a Jussara, a gente precisa renovar, porque a gente tem uma história lindíssima. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou agradecer também a Luísa e o Tiago, lá da tecnologia, que estão me dando assistência. Pode já colocar a primeira lâmina, por favor, Tiago. Bom, quando a gente vai contar a história, a gente tem que ter cuidado para não cometer anacronia, né, vereador Léo? Que é quando a gente pensa no passado com a mente de agora. E a história, hoje, ela tem um conceito que é bem aceito, que é de Mark Bloch. História são as ações do homem no tempo. E nós embelezamos a linha do tempo com as nossas ações. E Cachoeirinha tem uma linda história. E eu gostaria que essa história e os personagens dessa história nos inspirasse para que a gente também tivesse ações nesse intervalo que é nosso, para deixar mais bonita ainda a história da nossa cidade. Nosso município, agora, dia 9 de novembro, vai fazer 60 anos da Lei 5090, que instituiu Cachoeirinha como município. 60 anos agora no mês de novembro. E em 15 de maio foi instalado, de 1966. Isso quer dizer que ano que vem nós comemoramos 60 anos. Por favor, próximo. Nosso município tem 36 quilômetros quadrados e ela está ao norte de Sapucaia, ao sul de Porto Alegre, a oeste de Canoas e a leste de Gravataí. Pode passar o próximo. Essa região ela foi ocupada primeiramente pelo açoriano João Batista Soares da Silveira e Souza, que todos conhecem atualmente o Mato do Júlio, que era propriedade também, né, do coronel ou comendador ou general João Batista da Silveira e Souza. Ele, entre tantas obras que ele fez aqui nessa cidade, ele é conhecido por construir a primeira ponte de pedra, que era de arco, um modelo romano, né? E isso foi entre 1835 a 1859. Eu quero lembrar vocês que a gente está comemorando essa semana a Revolução Farroupilha, que aconteceu justamente entre 1835 e 1845, né? Então, essa cidade aqui, ela também tem, digamos assim, algo importante na Revolução Farroupilha. Tem um textinho ali no meio, tá, que é de Paulo Xavier. Ele é uma pessoa que fez um recenseamento das pontes, tá? E ele conta no Almanaque Correio do Povo de 1962 que antes de ter essa ponte de pedra construída pelo comendador João Batista, teve uma ponte de madeira que Bento Gonçalves, que foi presidente da província, ele mandou destruir, né, para proteger Porto Alegre. Então, essa ponte era ali onde está a nossa ponte, uma de madeira. Depois, o João Batista construiu aquela de arcos, de pedra, em 1845. Sendo que, em 1842, o Conde de Caxias já estava no governo, Bento Gonçalves já havia saído, né? E a ponte foi construída nesse intervalo de tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira batalha da Revolução Farroupilha foi feita ali na Zenha, né?
Ali na Azenha tinha também uma fonte de pedras. Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu estou trazendo para vocês parte do testamento do João Batista, que ali ele começa o testamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele era católico, religioso, e no final do testamento, ele coloca uma recomendação, que para as pessoas receberem a herança, ou seja, o território que nós vivemos aqui, que eles vivessem honradamente, que eles continuassem produzindo aqui na propriedade e que eles também transmitissem a tradição cristã de geração em geração. Eu trouxe ali o símbolo da Vila de Velas, que é de onde veio o comendador João Batista Soares da Silveira e Souza. Ela existe ainda hoje, tem uma população de mais ou menos 1.700 habitantes, e foi de onde ele veio para habitar aqui nessa região. Pode passar o próximo, por favor? Bom, a divisão, né, das terras do comendador João Batista Soares, ela foi a divisão dessas terras que começou a urbanização aqui do território, né? Era Carlos Antônio Wilkins, Lídio Batista Soares e João tem mais João Smith, né? Que eles eram os herdeiros, então, do João Batista. Foram as principais famílias aqui depois da divisão do testamento. Bom, ao redor da ponte, tinha a Casa dos Wilkins, que até hoje ali é a Casa de Cultura Gonzales, né? E também a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, que já trocou de estampa umas 3 vezes. Começou a se formar um povoadinho ali. Pode passar o próximo, por favor? E o vereador Leonardo, que estuda bastante ali a Casa dos Batistas e o Mato do Júlio, né, nos traz sempre novidades sobre o que está sendo feito, né, para conservação da Casa dos Batistas. Pode passar o próximo, por favor? Bom, já no século XX, nós tivemos aqui 3 grandes personagens que começaram a base estrutural do desenvolvimento dessa cidade, tá? Era o Alberto Bins, Frederico Augusto Ritter e também José Brambila, tá? Ali nós estamos vendo na foto, a primeira foto, a entrada da Fazenda Progresso, de Major Alberto Bins. A segunda foto é de Frederico Augusto Ritter, a entrada da Granja Esperança. E a terceira é a entrada da Casa do Leite. Pode passar o próximo? Aqui estão as famílias, né? O Alberto Bins, a primeira foto. A segunda, Olga e Frederico Augusto Ritter. E a terceira foto, José Brambila e um dos seus filhos. Pode passar a próxima, por favor. Major Alberto Bins, ele veio para Cachoeirinha em 1905, por aí. Ele comprou a região ali onde é a Uirga, e em 1906 ele fez a primeira plantação de arroz. E também, das coisas importantes que ele fez, nós temos o Sindicato dos Arrozeiros e temos também o Instituto do Arroz. O Major Alberto Bins, ele foi um grande empreendedor. Ele plantou também uvas, fez vinhos muito especiais e também ele criou gado, trouxe algumas espécies da Europa para fomentar a produção leiteira e também plantou eucalipto, onde é a região do Cadop, ali. Bom, isso foi um grande feito no Brasil e atraiu o presidente Washington Luiz, né, da República do Café com Leite, e também o governador Borges de Medeiros.
E hoje nós temos ali o IRGA, né, que é um instituto que pertence ao Estado, e nós não podemos aprofundar muito na história por causa do tempo. Mas, enfim, Alberto Bins, o Major Alberto Bins, foi um grande homem que, com seu trabalho, deu uma estrutura para a economia dessa cidade. Pode passar o próximo, por favor? Aqui tem alguns títulos ali, né, da produção da Fazenda Progresso, dos vinhos que ele produzia, de alta qualidade, e ali também já resultado da produção. Pode passar o próximo, por favor? Aqui nós temos Frederico Augusto Ritter, que veio em 1919 para Cachoeirinha. Ele era cervejeiro. Na juventude, ele chegou a ser um mágico de circo, né? Mas depois ele se especializou em cervejaria. Quando veio para Cachoeirinha, ele comprou a região aonde é hoje a Grande Esperança, o bairro Grande Esperança. Ali era um pomar, tinha muitas frutas, ele fazia muitos experimentos ali. E ele se especializou na industrialização de alimentos, né, conservas, também trabalhou com laticínios e, enfim, se especializou na produção de doces. E até hoje, né, é muito importante a empresa Ritter para a nossa cidade. Pode passar o próximo, por favor? Aqui eu estou trazendo para vocês como ele inovou, né? Tem aquela foto onde está a moça ali, parece uma mesa, foi a primeira máquina de embalar balas. Ali a Zeli, né, que está trabalhando. Então, ele trouxe a primeira máquina de embalar balas. Uma grande inovação para a época. O caminhão Mercedes-Benz ali também era super moderno. Nós não tínhamos nem ruas ainda com calçamento, boas de trafegar, mas já estava a produção sendo escorrida ali pelo caminhão, né? Bom, o Ritter ele é conhecido internacionalmente porque era servido nos aviões da Varig a geleia Ritter, né? Então é tão interessante que fazer algo bem feito, né? Como repercute? Ele sabia fazer doces e ele se especializou tanto que, pelo paladar, as pessoas ficaram conhecendo que em Cachoeirinha tem uma indústria que faz doce de qualidade. E o mundo todo conheceu que o Ritter, aqui em Cachoeirinha, é uma empresa séria que faz um bom produto. E é assim que a gente embeleza a nossa linha do tempo. Seja o que for que a gente sabe fazer, se é algo com um gostinho muito bom, que é reconhecido no mundo inteiro como algo feito de qualidade, a gente está embelezando a linha de tempo da nossa história. E qualquer um pode fazer isso. O que sabe fazer bem feito e exaltar a nossa cidade pela qualidade, pelo trabalho e pelo que se pode fazer de bom. Bom, aqui em 1965, José Brambila arrendou 300 hectares, né, de João Smith e começou a produzir frutas, né, milho, vegetais, mas principalmente a produção de leite, né, criando gado. Para quem conhece a UBS ali da Décio Martins Costa, na década de 70, quando a gente ia tomar... Eu sou de Cachoeirinha, né? Nasci em 1968. Quando a gente ia tomar vacina lá no posto da UBS da Décio, tinha o gado, era até pertinho lá do posto. A gente tinha medo de passar naquela região ali, porque o gado da Fazenda Brambila ia até lá. Então, a produção de leite foi muito grande da família Brambila. Pode passar mais um? Tanto, né, que aqui no Rio Grande do Sul, o Estado criou a DEAL, né, que é o Departamento Estadual de Laticínios, e logo depois a Corlac, que também se instalou aqui em Cachoeirinha. Mais um nome da nossa cidade, José Brambila, que fez um bom trabalho, uma boa produção, que abasteceu hotéis, hospitais, e
ficou em destaque a nossa cidade por causa do trabalho de José Brambila. Assim como os vereadores fazem a menção de pessoas que trabalham, que dão emprego, né? Que fazem justiça social, como a Associação Bom Samaritano, que é a ONG mais antiga dessa cidade, e foi aberto um orfanato aqui na Rua Major Alberto Bins para fazer justiça social nesse município, a ponto de ser reconhecida nos países da Europa, em países da África. Teve gente daqui que foi atender na Guerra Civil de Angola, né? Fazendo justiça social a partir do nosso município. Olha que lindo isso para a linha de tempo da história da nossa cidade. Todos nós podemos fazer isso. E hoje a Casa do Leite, aqui próximo, né? Ela é um memorial a Casa do Leite, um memorial, né, do que aconteceu aqui na nossa cidade. Ali está a Biblioteca Monteiro Lobato e acredito que futuramente um museu seria muito bom se isso acontecesse. Bom, a história não vai dar tempo nos 15 minutos que eu estou vendo, mas, enfim, vai se desenvolvendo, vai tendo as etapas de desenvolvimento. Começa a se desenvolver um comércio. Um dos primeiros foi ali o Armazém dos Wilkins. Depois tivemos... Pode passar para as outras fotos. Tivemos aqui em Cachoeirinha, na década de 50, eu acho que está ali, o Cinema Cisne Azul, né, que era conhecido como Pulguinha, e também o Abrigo, onde ali eram discutidos os problemas da cidade. Pode passar o próximo. Bom, com o crescimento da região, aqui em Cachoeirinha nós tínhamos o Ritter, nós tínhamos a Líquido Carbono. Na região ali da Zona Norte de Porto Alegre começaram a vir outras empresas para cá, como o Zive, como Carrocerias Elisiário, e veio uma migração de pessoas de Santa Catarina e do interior do estado trabalhar aqui em Cachoeirinha. Pode passar o próximo? Por favor, o próximo. Bom, e na década de 50, em 1957, o nosso município já foi promovido a 2º distrito de Gravataí. Eu coloquei ali uma foto de um bloco de carnaval, que eu acho que está na frente da SEC, né? E uma paisagem ali de 1959, para ter uma ideia como que era o nosso distrito, né? 2º distrito de Gravataí naquela época. Pode passar o próximo, por favor? Enfim, chegamos na década de 60, efervescente década de 60, que foi a década que o nosso município ele foi emancipado. Nós somos um dos 497 municípios do nosso estado, mas também nós somos influenciados e nós influenciamos em todas as questões nacionais. E nós temos aqui, dentro da nossa história, muitas coisas bem importantes para as mudanças políticas, para as mudanças sociais e para as mudanças até de crescimento. Eu coloquei ali, no jornal Gravataiense, né, o que estava acontecendo aqui na região na época de 60. Ali, já na crise de 64, ali, né, da cataclisma ali, político de 64. Um pouquinho mais para cima, por favor. Também tinha desenvolvimento, apesar das crises. Ali é uma foto sobre o desenvolvimento da educação, trazido pelo Leonel Brizola, aqui para o Estado. E na década de 60 também a Fundação de Brasília, né, com Juscelino Kubitschek, 21 de abril de 1960, uma nova fase. Pode passar o próximo, por favor. E aqui em Cachoeirinha também, né, uma efervescência.
Parece que o comportamento, ele realmente ele vai atingindo todas as camadas da sociedade, né? Enfim, aqui, por causa do número de pessoas que estavam indo trabalhar no Sarandi, em Porto Alegre, e a falta de ônibus, houve um grande movimento ali, em 63, reivindicando um transporte melhor. Então, à medida que a população foi crescendo, foi surgindo os problemas, mas foi sendo superado também. Em 1964 também foi a CE, né, a subestação ali que está no bairro Granja, ela começou a ser construída em consequência da hidrelétrica do Salto do Jacuí em 63, que foi construída aqui, e isso deu um salto de desenvolvimento em Cachoeirinha. Eu não sei se vocês aqui assistiram O Menino que Descobriu o Vento, um filmezinho, mas realmente, quando a energia elétrica veio para a cidade, houve um salto de desenvolvimento. O que temos ali também, está ruim de enxergar aqui, mas vamos seguir em frente. Bom, chegamos, enfim, na emancipação da nossa cidade. Eu gostaria de te contar muito mais coisas, mas o tempo não permite e a gente vai falar sobre como foi brevemente a emancipação da nossa cidade. Após um plebiscito promovido pelo padre Jeremias, e esses personagens que vocês estão vendo aí, que é Guilherme Uman, José Prior, o padre Jeremias não está na lista da historiografia aqui da cidade, mas sim, ele contribuiu muito. E Chalaim, que está ali, eu não consegui uma foto dele, mas está a escola ali. Eles fizeram uma comissão e, há tempo, eles fizeram o pedido da emancipação de Cachoeirinha. Pode passar o próximo, por favor? E assim, 15 de maio de 1966, pela Lei 5090, de 9 de novembro, foi instituído o nosso município de Cachoeirinha. Ali tem uma foto de como era a paisagem aqui da nossa cidade. Tem uma telinha ali em cima, não dá para ver bem. E logo depois eu já coloquei uma mais adiante. Ali está o paisagismo da cidade na década de 60, próximo à ponte. Aqui era o prédio da prefeitura, ao lado onde é a prefeitura atual. Tem um Gordini ali, o carro da época. Eu trago essas fotos justamente por isso, para a gente conseguir visualizar como era na época. E na foto do cantinho, um acontecimento muito importante em 1968, que foi a corrida Antoninho Burlamac, que ia da ponte até Capão da Canoa. Essa corrida, Catarina Andreatta, ele fez em 49 minutos, que era algo muito... Era uma proeza, né, para a época, mas, enfim, é mais uma coisa que ficou gravada na história do município e o pessoal gosta muito de rememorar esse acontecimento aí. Bom, gente, chegamos na emancipação. Ano que vem fazemos 60 anos e eu gostaria que você procurasse a conhecer mais profundamente. Nós temos o livro da Isabel Mombach, Memórias de Cachoeirinha. Nós temos o livro do Rui Teixeira, que foi uma pessoa que trabalhou muito por essa cidade, né? Tem um lindo trabalho, o Rui Teixeira, que foi um dos emancipadores também, e o primeiro prefeito eleito de Cachoeirinha. Nós temos o livro da escola do Carlos Wilkens. Nós temos também, porque nós pertencíamos a Gravataí, a história de Dorival Cândido de Oliveira, que ele também trabalhou ajudando a instalar o Distrito Industrial aqui em Cachoeirinha, trabalhou com o Rui Teixeira. E eu recomendo para vocês também esse aqui de Gravataí, que fala lá dos primórdios, quando a gente era a Aldeia dos Anjos, depois Gravataí, depois Cachoeirinha. Gente, vale a pena conhecer e amar a história da nossa cidade. E assim a gente vai se motivar para embelezar a nossa linha do tempo.
porque a história são as ações do homem no tempo. São as nossas ações nesse intervalo que nos pertence. Então, que Deus abençoe a todos e ajude a escrever mais coisas bonitas na história de Cachoeirinha. Muito obrigada.